A paz, Senhor, meus irmãos. Hoje no Raízes Pentecostais temos a alegria de receber o conselheiro bíblico da ETAD, o pastor Claudionor de Andrade, um amante das letras, um estudioso da palavra de Deus. Como diz o salmista, companheiro sou de todos os que temem a Deus e dos que guardam seus preceitos. E na vida do pastor Claudionor a gente vê isso, guardar a palavra de Deus, que é importante para a nossa vida. Seja muito bem-vindo, pastor. Irmão Bruno, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma alegria muito grande estar aqui na ETAD, a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Aqui, nós sentimos o Senhor Jesus bem juntinho de nós, temos comunhão. Aqui também vemos as realizações do missionário Bernardo Johnson. Foi recolhido para a glória, está agora com o Senhor, mas o seu trabalho está aqui, não somente nesses prédios bem construídos e bonitos, mas notadamente em seus seguidores. Ele deixou muitos discípulos em todo o Brasil. E o principal de seus discípulos é que eles amam a Bíblia, têm-na, acima de tudo, como a sua regra de fé e prática, amam o Senhor Jesus. E o seu alvo primacial é levar o Santo Evangelho até os confins da terra. Esse é o objetivo da teologia, né, pastor? Sim, sem dúvida alguma. Podemos estar mais perto de Deus e poder anunciar com efetividade a palavra do Senhor. Sim. Pastor, como foi o seu primeiro contato com a teologia? O meu primeiro contato com a teologia foi em minha igreja. Na outrora pequena, bucólica e muito bonita São Bernardo do Campo. Era uma cidade típica do interior de São Paulo, embora esteja localizada na Grande São Paulo. Nós estamos falando das décadas de 1950, 60, 70, enfim. Era e é uma igreja verdadeiramente bíblica e verdadeiramente teológica e pentecostal. Pentecostal em sua doutrina, em suas manifestações, em suas práticas, uma igreja bíblico-pentecostal. E foi nessa igreja que eu tive o meu primeiro contato com a teologia. Ao ver os irmãos orarem, cantarem os hinos de nossa amada harpa cristã, ao ouvir o meu pastor pregar, na escola dominical, meu Deus, que saudades! Então, esse foi o meu primeiro contato teológico. Os cultos de doutrina, as reuniões de oração. Lembro-me que todas as quartas-feiras, eu acho que eram as quartas-feiras ou terças-feiras, não me lembro. Eu era adolescente, chegava àquela igreja, dobrava os joelhos e orava. Orava 30, 40, 50 minutos, era um clima delicioso. Nós sentíamos o Senhor Jesus bem juntinho de nós. Era algo maravilhoso, Bruno. Falar com o Senhor, orar ao Senhor, interceder diante dele por sua igreja, por nossos parentes e amigos, pelos missionários, pelas nações. Olha, é o maior contato que um crente pode ter com a verdadeira teologia. E foi esse o meu contato com a teologia, embora na época eu não soubesse ainda que tudo isso era teologia. A verdadeira teologia não é apenas aquela acadêmica dos livros, dos discursos, das conferências, mas a verdadeira teologia está aqui. E nós fazemos teologia
quando abrimos a Bíblia Sagrada e começamos a lê-la. Isso é teologia. Quando dobramos os joelhos e falamos com o Pai, isso é teologia. Quando cumprimentamos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, isso é teologia. Quando oramos por um enfermo, quando testemunhamos, quando rapidamente vemos alguém na rua e olha, Jesus te ama, não se desespere. Isso é fazer teologia. Aliás, quem ganha almas é o quê? É um sábio. Quem ganha almas, sábio é. Esse foi o meu primeiro contato com a teologia. Pastor, depois dessa experiência numa igreja bíblica, numa igreja teológica, numa igreja de Jesus, verdadeiramente mesmo, como foi que o senhor começou a estudar seriamente teologia? Bruno, a minha experiência mais profunda com a teologia foi a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia. Foi uma experiência maravilhosa para mim. Lembro-me como se fosse hoje. Era uma noite, eu havia sido assaltado por terrores noturnos, era um adolescente de 12 ou 13 anos, fiquei com medo, peguei a Bíblia e comecei a lê-la. E comecei a ler a história do rei Davi, a sua biografia. E esqueci o medo, esqueci aqueles terrores. De repente vi-me mergulhado nas Sagradas Escrituras. Eu estava lendo, não um mero livro, mas a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Que experiência maravilhosa! A partir daquele dia, não mais deixei as Sagradas Escrituras. E hoje eu posso dizer que leio mais a Bíblia do que antes. E, em seguida, passei a ler os livrinhos que o meu pai tinha na estante. Eu digo livrinhos de forma carinhosa, de forma amorosa. Ali estava a sua estante, com uns 20 ou 30 livros, e comecei a lê-los. Eram livros publicados por nossa querida casa publicadora. Lá estavam os livros, por exemplo, do irmão João de Oliveira. Certa noite peguei um de seus livros para ler, acerca dos nomes de Nosso Senhor. Comecei a lê-lo e só fui dormir depois da última página, depois de ler a última página. Que experiência maravilhosa! Depois, eu gostava muito de folhear a pequena enciclopédia bíblica, um best-seller e um clássico até o dia de hoje. Do Orlando Boyer, né? Do Orlando Boyer. E eu gostava muito de ver a ilustração do tabernáculo com a glória do Senhor descendo sobre o templo de Deus, sobre o templo portátil de Deus. Como eu gostava de ver aquela ilustração. Eu sentia o Senhor bem juntinho de mim. Isso significa que todas as nossas ilustrações, todos os nossos desenhos, devem ser feitos por pessoas crentes, tementes a Deus e que sintam a Bíblia Sagrada. Porque a imagem, quando bem trabalhada para exaltar o nome do Senhor, pode levar alguém à conversão. Em seguida, passei a ler os livros da biblioteca da mocidade da minha igreja, da Assembleia de Deus, que ainda hoje ela está lá. Hoje é uma congregação, não mais uma igreja sede, localizada na rua Brasílio Machado. Se não me engano, o número é 37, não estou seguro. Havia ali, Bruno, uma biblioteca da mocidade. E eu toda semana pegava um livro para ler. Todas as semanas. Era uma satisfação.
Eu chegava ali, via os livros, levava-os para casa e devolvia em seguida para os outros jovens lerem. Foi assim que nasceu a minha experiência teológica. E foi nesse momento, pastor, que você começou a ler os livros da biblioteca de seu pai, da biblioteca da mocidade, que o senhor se sentiu chamado para o ensino? Não propriamente. Eu ainda não sabia que havia sido chamado para o ensino. Naquele momento, eu era apenas um aluno. E neste momento eu continuo a ser apenas um aluno. Ainda que você lecione, faça conferências e dê entrevistas e escreva, você nunca deve deixar de ser aluno e discípulo. Discípulo de Nosso Senhor e aluno daqueles que pregam. Porque mesmo que você seja um mestre, você necessita ouvir a palavra de Deus para ir para o céu. Então, eu era aluno e continuo a ser aluno. Mas a minha experiência para o ensino nasceu propriamente com o batismo com o Espírito Santo. Desde então, eu vinha buscando a santa promessa pentecostal, de acordo com Atos capítulo 2 e versículo 39. Eu tinha certeza absoluta que a promessa dizia respeito a mim. E eu fui batizado no Espírito Santo aos 22 anos de idade. Mas, até aquele dia, eu continuava a ler, a estudar. Eu sempre gostava e gosto de ler a História das Assembleias de Deus no Brasil, de Emílio Conte. Que livro maravilhoso! Uma chama viva pentecostal. E um outro livro que a mocidade do meu tempo lia de forma ávida era o livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Meu Deus do céu, que livro maravilhoso! Eu não sei quantas vezes eu li esse livro, Heróis da Fé. Então, quando líamos esses livros, nós ficávamos avivados. Queríamos sair para o mundo, queríamos evangelizar. Olha, era algo maravilhoso. A minha geração entrou em contato com muitos bons livros. Com muitos bons livros. Eu sou da geração que leu A Cruz e o Punhal, Foge de que Foge, Refúgio Secreto, Mais Puro que o Diamante, livros da editora Betânia, se não me engano, Betânia. Livros maravilhosos, livros que edificavam. Quando você lia um livro do pastor David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, você queria ser um homem como ele. Queria sair, evangelizar, falar de Cristo, ganhar o mundo para o Senhor. Um outro livro que eu li também, Esforça-te para ganhar almas. Não me recordo o autor agora. Bruno, eram livros evangelísticos, livros que levavam o jovem para o céu. Eu posso dizer que esses livros formaram a minha base teológica. Pastor, o senhor trabalhou por muitos anos na CPAD, a nossa casa publicadora. Como foi a sua trajetória até lá, até chegar na casa? A minha trajetória, Bruno, começou aos 18 anos de idade, quando eu passava por uma crise espiritual muito grande. De repente eu fui invadido por uma tristeza inexplicável. Aí eu fui procurar 2 amigos. O primeiro, o irmão Walter de Moraes, que já dorme no Senhor, o maestro da banda da qual eu fazia parte. E em seguida eu fui falar diretamente com o meu pastor, o irmão Roberto Montanheiro. Eu estava triste, abatido, e o meu pastor naquele momento disse-me: irmão Claudio, eu hei de vê-lo
batizado no Espírito Santo, falando línguas estranhas e trabalhando na casa publicadora das Assembleias de Deus. Naquele tempo, era algo distante para mim. Eu via os homens que estavam ali, que escreviam para casa, e eram os meus heróis. O irmão Joanir de Oliveira, João Pereira de Andrade Silva, Eurico Bergsten, João de Oliveira, Lawrence Walson. E eu pensava, é algo difícil. É algo difícil. E eu sempre vi e vejo a casa publicadora das Assembleias de Deus como a extensão do reino de Deus. Por esse motivo, eu oro, intercedo e choro por essa casa continuamente, mesmo ausente de lá. Porque eu sei que a casa foi estabelecida pelo Senhor e devemos ter muita responsabilidade para com essa obra, porque é a extensão do reino de Deus. Aí, aos 28 anos de idade, aconteceu algo maravilhoso. Nessa época, eu comecei a trabalhar no rádio como locutor noticiarista aos 18 anos. Aos 18 anos. Primeiro, eu apresentava os programas de minha igreja nessa emissora. E eu me lembro que, certo domingo de manhã, estava eu lá, apresentando o programa, aí entrou um locutor e disse, olha, ele pode ser locutor também. Pode ser locutor também. Mas não era a minha intenção na época. Aí a minha mãe, certa vez, disse, olha, em Santo André estão fazendo um concurso de locutor. Eu acho que você deveria ir e tentar. Aí eu fui, Bruno. Fiz o concurso e, para minha surpresa, eu fui o primeiro colocado. Fui o primeiro colocado e trabalhei no rádio durante 9 anos. Eu queria crescer no rádio, desenvolver-me, ir para frente. Só que, a partir do momento em que eu fui batizado com o Espírito Santo, aos 22 anos de idade, o meu coração mudou. Eu ainda gostava do rádio, eu ainda gosto, mas apenas para fazer as minhas postagens no meu canal do YouTube. Eu aproveito a experiência do rádio para fazer as minhas postagens. Aí, de repente, aos 28 anos de idade, depois de 9 anos trabalhando diante dos microfones, o Senhor fechou-me aquela porta. Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu estava casado, tinha 2 filhos, o Gunnar e a Karen, que hoje estão imersos na obra do Senhor, na área da literatura. A Karen também na área da música. É uma excelente maestrina. Escreve também. Falei, Senhor, o que eu vou fazer? E procurei fazer testes em algumas emissoras e não conseguia. Nem o teste eu conseguia fazer porque o meu Deus me havia fechado todas as portas. Aí eu voltei para aquela emissora na qual eu havia feito o concurso. Aí eu pedi para falar com o diretor artístico. Enquanto o diretor artístico não vinha, o Senhor falou, Cláudio Nuno, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deu-me uma tristeza tão grande. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar aqui. Aí eu fui para casa e a minha cunhada, irmã Marli Doreto, aconselhou-me
a escrever uma carta para a casa publicadora pedindo um emprego. E eu já vinha publicando artigos na casa publicadora. E No Mensageiro da Paz? no Mensageiro da Paz, na antiga revista Seara, na revista Jovem Cristão, ambas as revistas não existem mais. Eram revistas muito edificantes nas décadas de 60, 70, 80, princípio da década de 1990, e mandei uma carta para o pastor Abraão de Almeida. A carta demorou 2 meses, a resposta demorou 2 meses. E lembro-me como se fosse hoje, eu morava em Diadema, e estava no banheiro tomando banho, quando a minha esposa disse: olha, chegou uma carta da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Depois de 2 meses, eu já havia perdido a esperança. Quando eu abri, li, o pastor Abraão de Almeida chamava-me para o Rio de Janeiro para uma entrevista. Fui, Deus abriu as portas e lá trabalhei durante 36 anos. Eu ainda peguei o período que eu posso dizer que trabalhar ali representava fazer um curso de pós-doutorado em teologia e Bíblia. Um período maravilhoso. Então eu vi muitos daqueles meus heróis, o irmão João Pereira de Andrade Silva, o Joanir de Oliveira, nosso querido poeta que já dorme no Senhor, Eurico Bergsten, um verdadeiro apóstolo, abriu trabalhos em vários lugares do Brasil. Eu entrei em contato, eu vi a Casa Publicadora. E lá o Senhor permitiu-me ficar durante 36 anos. Até que o Senhor me disse: o seu tempo aqui, nessa etapa, venceu. Aí eu fiz diversas provas com o Senhor. Fiz diversas provas, esperei diversos sinais. E o Senhor confirmou a minha saída. Confirmou. Da Casa Publicadora só tenho gratidões, porque ela ensinou-me a escrever, a fazer conferências. Boa parte dos meus livros, ou quase todos os livros, foram publicados ali. Nenhum ressentimento. Dificuldades, temos-las em todos os lugares. Mas um aprendizado, eu posso dizer que saí da casa melhor do que entrei. O senhor poderia dizer que essa é a maior lição que o senhor tira desse tempo que o senhor passou, nesses 30 anos de casa? Eu fiquei 36 anos lá. As lições que eu aprendi ali. Em primeiro lugar, a temer a Deus. Em segundo lugar, a ver a Casa Publicadora como de fato é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E as Assembleias são de Deus. Em segundo lugar, a estudar. Eu sempre fui muito estudioso e disciplinado. Muito, muito. É uma disciplina que carrego comigo. E eu aprendi também a amar as Assembleias de Deus de uma forma intensa. Quando nós escrevemos um artigo, um livro ou uma revista de escola dominical, devemos pensar, acima de tudo, na edificação do povo de Deus. Quando escrevemos um livro, não é simplesmente para mostrar a nossa erudição, o nosso conhecimento. Se escrevemos um livro e a Igreja do Senhor
não é edificada, ou se a igreja do Senhor não for edificada, nós perdemos o tempo. Se nós pregamos e não conseguimos levar alguém a, a, a ficar mais firme com o Senhor, perdemos o nosso tempo também. Mas saí de lá com a minha consciência tranquila, estou em paz com Deus, sabendo que cumpri inteiramente a minha missão. Trabalhei em todos os setores de publicações. Trabalhei no jornalismo, em livros, em educação cristã. Trabalhei na divisão de literatura em espanhol e, por último, como consultor teológico. Eu convivi ali com o pastor Antônio Gilberto, um mestre por excelência, um homem de Deus, que estava sempre aos pés do Senhor. E isso é algo maravilhoso. O pastor Antônio Gilberto foi recolhido aos céus, está com o Senhor, mas as suas lições estão aí. Algo maravilhoso. Pastor, o senhor publicou muitos livros ao longo da sua vida e muitas lições bíblicas também. Como foi para o senhor começar a escrever seu primeiro livro? O senhor se recorda qual foi esse livro? Foi Paulo em Atenas. Eu ainda não trabalhava na casa publicadora. Perdão. Eu ainda não trabalhava na casa publicadora. Eu trabalhava no rádio. Eu apresentava músicas clássicas, instrumentais, e no intervalo das duas músicas, tocavam duas músicas, depois eu as anunciava, músicas clássicas. Então eu fazia o quê? Eu tinha junto de mim uma máquina de escrever. Não era computador, não. Naquela época não havia. E eu sabia datilografar, hoje é digitar, não é? Uhum. Eu sabia datilografar com muita destreza. Então, no intervalo de duas músicas, eu estava lá escrevendo artigos, escrevendo livros, pesquisando. Eu não perdia tempo. O Senhor sempre me deu a urgência do tempo. Enquanto eu estava lá trabalhando como locutor, eu estava escrevendo artigo, mandava-os para a casa publicadora, eram publicados. Então, quando eu solicitei o emprego, eu já era conhecido na casa publicadora. Eu já era conhecido. E foi algo maravilhoso. Foi o meu primeiro livro, Paulo em Atenas. O primeiro livro publicado. A gente vive hoje um tempo, pastor, que as pessoas estão correndo demais com tudo, nunca tem tempo de nada, mas eu vejo que a gestão do tempo é algo que muitas pessoas têm dificuldade em aproveitar melhor o tempo. Qual conselho o senhor tem para a gente para poder gerir melhor o tempo? Olha, certa vez eu li uma frase que mexeu comigo. Às vezes, na parte da manhã, perdemos 1 hora e passamos o dia todo correndo atrás dessa hora perdida. Para administrarmos bem o nosso tempo, nós devemos fazer o quê? Em primeiro lugar, ter o nosso momento de quietude com Deus. Levantemo-nos, dobremos os nossos joelhos e falemos com o Pai. Pelo menos, você tem de orar na parte da manhã 5 ou 10 minutos. Como hoje eu estou aposentado, embora trabalhe mais do que antes, eu posso tirar mais tempo de oração. Então, para mim, a oração é a maior obra teológica que alguém pode fazer. Quando eu escrevo um livro, eu faço teologia para ser lida pelos meus amados irmãos.
pelos jovens em Cristo. Quando eu prego, eu faço teologia ou para a minha igreja, ou para aquele que ainda não recebeu o Senhor Jesus. Mas quando eu dobro os joelhos, a situação é diferente. Eu vou fazer teologia para a própria teologia. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu preciso medir as minhas palavras, meditar em cada uma delas. Preciso ter calma. Preciso saber que o Senhor está ouvindo cada palavra minha. A minha experiência na oração é esta. Eu começo. Senhor, eu te louvo porque tu criaste os céus e a terra e os anjos e o ser humano. Nesse introito, eu estou dizendo que eu estou orando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que criou todas as coisas. E se Ele as criou, Ele é poderoso para responder às minhas orações. E digo, Senhor, Tu és soberano. Que a Tua vontade seja feita. Neste momento, conscientizo-me que a minha oração pode ter duas respostas, sim ou não. Depois, eu agradeço a Deus por estar orando. Porque se Ele não me der forças, saúde bíblica, saúde espiritual, saúde emocional e saúde física, eu não poderei orar. Eu dependo de Deus. Em seguida, eu começo a intercessão. Nas minhas orações de manhã, eu não oro por mim. Eu não oro em meu favor. Eu vou orar pela obra do Senhor. Então, quando eu vou para a oração, Bruno, eu já vou com uma agenda, com uma pauta de assuntos. Eu vou orar pelas nações latino-americanas, pelas nações europeias. Eu tenho no coração o leste europeu, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, os países eslavos. Eu tenho um carinho muito grande pelos países eslavos. Tanto é que eu procurei aprender o russo, eu não falo, mas o Senhor deu-me graça para ler a Bíblia em russo. Eu amo os países eslavos, os nossos irmãos ucranianos, russos, poloneses, tchecos, os eslavos dos Balcãs. Essa é a minha oração. E deixo lá um dispositivo que me aponta o tempo de oração. E eu só saio dos meus aposentos de oração depois daquele tempo predeterminado. E não peço para mim. Eu vou pedir para mim durante o dia, Senhor, eu devo fazer isso. Senhor, eu devo fazer isso. Mas para eu orar assim, Bruno, eu faço uma pré-oração. Senhor, por quem eu devo orar? Senhor, dá-me graças para orar. Agora, não gosto de orar cansado. Não gosto. A oração tem de ser consciente. Você precisa estar descansado. É claro que numa emergência pessoal, você vai clamar a Deus estando cansado ou não. Mas naquele momento de intercessão, eu gosto de estar tranquilo. Deixo a minha água de lado para eu beber, porque o Senhor quer que nós nos concentremos. Então, se me dá sede, eu pego a água, bebo e procuro manter-me consciente. Nada de pressa. Bruno,
eu orei ao Senhor. Esses dias eu fiz uma oração: Senhor, eu não quero nenhum cargo, nenhuma posição, nenhuma honraria que me vá tirar do meu devocional, da minha leitura bíblica. E depois falaremos sobre a leitura bíblica, né? Sobre a leitura bíblica e sobre a oração. Eu tenho 66 anos. Eu devo aproveitar todos os meus momentos para estar com o meu Senhor. Não há coisa mais doce, mais satisfatória do que ler a palavra de Deus e orar. Eu não sei por que alguns teólogos pós-modernos dizem que a Bíblia é um simples livro. Eu não os entendo. Estão pecando contra o Senhor. A Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível e completa palavra